Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, primeiro assunto de hoje, surpresa, a Alcolumbre não aceitou o pedido dos governistas de anular o pedido da CPI, a aprovação da CPI, a decisão da CPI da Previdência, do roubo dos velhinhos, de abrir o sigilo do Lulinha. Então, não há nenhum impedimento por parte do presidente do Senado de que seja aberto o sigilo de Lulinha. Ele diz que é uma decisão da CPI e essa decisão vai ser mantida. Daqui a pouco já a Receita Federal entrega os dados que lhe competem, assim como os bancos quando for solicitado. Engraçado que Lula diz uma coisa, eu até já mencionei isso ontem, parece que estava prevendo, e os governistas fazem outra, né? Ou fazem a mesma coisa que Lula diz para eles e não para o povo brasileiro. Lula disse que olhou nos olhos o Lulinha, que ele vai pagar se tiver feito alguma coisa, mas mobiliza a sua bancada governista para tentar impedir que abra o sigilo. E o sigilo está aberto, confirmado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É interessante isso, porque quando a pessoa se movimenta para manter sigilo, para encobrir, para esconder, é porque tem algo a esconder, óbvio. É quase uma confissão, equivale a uma confissão. Porque se não tiver nada a esconder, Lulinha, por exemplo, puxa, faço questão, vou parar com essa fofoca, está aí minha conta bancária, está aí meu imposto de renda, está aí as movimentações bancárias, né? Pode mostrar o que está no COAF, né? Mas não. Assim como está acontecendo no Supremo, né? Ninguém explica um contrato gigantesco de livro Guinness de recordes, de 129 milhões com a família de um ministro do Supremo, e Moraes, o Gilmar, né, ontem eu até me enganei Gilmar fez das tripas do coração, como eu disse ontem, para manter o bloqueio que foi determinado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. O senador Alessandro Vieira, numa brilhante entrevista em São Paulo, no Roda Viva, né, botou a boca no mundo. Né, e vai reagir, vai mostrar que é absolutamente ilegal o que o ministro Gilmar Mendes fez. Né. No meu artigo desta quarta-feira, nos jornais, vocês vão ler que exumou um cadáver de uma ação que já estava arquivada para pendurar nela o fantasma de um habeas corpus, fantasmagórico mesmo, porque habeas corpus é para pessoa física e não para pessoa jurídica, né? Bom, vamos em frente. Gente, vocês viram os números da economia brasileira? Saiu o IBGE, eu vou citar números do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas. O PIB cresceu 2,3%. Isso é a metade da inflação. Não? E só cresceu porque cresceu no primeiro semestre. No segundo semestre foi um fiasco. Estagnado, praticamente. E só não foi pior o fiasco por causa dos grandes inimigos da esquerda, que a esquerda odeia, o agro. Foram 42 milhões de cabeças de gado bovino abatidos, foram 350 milhões de toneladas de grão e um crescimento acima 11,7%. A indústria de transformação despencou. O serviço foi fraquinho. Vejam só, não tem como, né? E coisas assim, o que é fundamental para o crescimento, que é poupança, baixíssima, 14% do PIB é poupança, né? O investimento encolheu também, 16,8%.
E agora a gente vê que a inflação está aparecendo. Quase 1% em fevereiro, 0,84%. 1% ao mês dá 12% ao ano mais, né? No composto. Né? Aí, mania, né? O ministro Haddad diz, herança. Como assim herança? Olha o buraco fiscal. A Dilma deixou para o Temer um buraco fiscal equivalente a 3,5% do PIB. O Temer entregou para o Bolsonaro já reduzido para 1,2% do PIB. E Bolsonaro e Paulo Guedes entregaram para o Lula só 0,7% do PIB. E vem dizer que a herança é do Bolsonaro? Não, a herança é do governo petista. Não. Bom, e com isso não estamos mais entre as 10 maiores economias do mundo. Já fomos a 7ª, né? Não estamos mais entre as 10. Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Alemanha em terceiro. Agora eu vou ter que colar. O Japão em quarto. A Índia. Gente, eu lembro quando os economistas ligados a Delfim Neto diziam, olha, um deles, eu acho que foi o Baixa, que dizia, o Brasil é a Belíndia, um pouco da Bélgica, primeiro mundo, e muito da Índia, que é terceiro mundo. Olha, a Índia não é mais terceiro mundo. A Índia já está em 5º lugar em economia. E é o primeiro lugar em população. Né? Depois da Índia vem o Reino Unido, a França, a Rússia, o Canadá, e aí vem o Brasil. É ruim, números ruins para Lula no ano eleitoral. Eu queria falar do Nicolas, porque o Globo fez uma pesquisa, viu umas fotos que ele havia postado em 2022, foi ver o prefixo do avião e descobriu que o avião seria de uma empresa que tinha como sócio o Vorcaro e o Nelson Tanuri, por exemplo. A empresa é uma empresa de táxi aéreo chamada Prime U, que foi fretado o avião, um Phenom da Embraer, para a campanha do segundo turno da Juventude do Brasil, no Nordeste, depois ainda passou pelo norte de Minas, Brasília e Triângulo Mineiro. Estava o Nicolas e um pastor da igreja Lagoinhas, onde tem como pastor também o cunhado do Vorcaro. Provavelmente foi esse Zetel que arranjou o avião. Numa época em que ninguém sabia quem era Vorcaro, ninguém sabia quem era Master. E agora estão tentando jogar isso em cima do Nicolas, que já respondeu, olha, não fui eu que fiz a logística, o avião foi oferecido e a gente foi embora, não tinha a menor ideia, e se alguém dissesse a do Vorcaro, não saberia quem era. Né? Eu lembro do Master, que patrocinava eventos de que participava o ministro Supremo, isso eu lembro. Né? Mas ele não tinha... 2022, o Nicolas não tinha bola de cristal para saber que o Vorcaro iria depois contratar a família de Moraes, do escritório de advocacia, por 129 milhões. Ele não podia prever que o Vorcaro ia estar envolvido em negócios lá do Taiaiá, do Mari DT. Não dava, é forçação de barra, porque estão sentindo. Agora eu queria concluir, gente. Eu vi aqui que no Golfo de Omã havia 11 navios da Marinha iraniana, pois não há mais. Não que eles tenham fugido. Eles estão no fundo do mar. Todos os 11. Aí eu disse, será que os 2 que aportaram no Rio, no primeiro mês do governo Lula, que os americanos não queriam, porque eram navios já sancionados pela ONU como navios terroristas, né? Mas Lula insistiu, eles aportaram no Rio de Janeiro, ficaram alguns dias lá. Um era um navio interessante, petroleiro e porta-helicóptero ao mesmo tempo. E era escoltado, por uma fragata
Iris Dena, o petroleiro chamava Iris Makran, né? A fragata tinha mísseis, tinha tudo para escoltar esse petroleiro e porta-helicóptero. Mas eu já contei para vocês aqui, meus amigos, né? Meu amigo, grande amigo, libanês, de Beirute, me contou, né? Me falou, puxa, eu contei para vocês, o pessoal do Hezbollah xiitas, no sul do Líbano, jogam foguetes contra Israel. Israel sabe onde estão os comandantes desse grupo, que eles se refugiam em bairros residenciais no centro de Beirute. E aí Israel manda lá um míssil cirúrgico, só que na explosão pega a vizinhança. E pegou a casa de um primo do meu amigo, né? Agora, outro amigo, brilhante cirurgião plástico, tanto que foi levado para o Dubai, né? Me escreveu um relato aqui, ele é um brilhante escritor também, o Luiz Toledo. Eu vou ler para vocês, porque é um depoimento de alguém que está lá no fronte, é ali do outro lado. O Irã está do outro lado, né? Está lá nos Emirados Árabes. Aí, Pensamentos do Deserto, ele me mandou esse relato, 3 dias depois. Há alguns dias eu estava jantando no Madinat Jumeirah, com vista para o Burj Al Arab. Vocês conhecem, né? O hotel, um prédio maravilhoso, que é o único hotel do planeta Terra, 7 estrelas, né? O mar estava calmo, o ar estranhamente imóvel. À minha frente, 2 amigos iranianos. A conversa fluía com naturalidade. Medicina, deviam ser médicos também, viagens, filhos, os assuntos de quem já viveu o suficiente para entender que o mundo raramente permanece silencioso por muito tempo. Então aconteceu. 2 estrondos profundos, não secos, não próximos, mas inconfundíveis. Aquele tipo de som que não pertence a uma celebração. Eu parei. Eles não, né? Continuaram jantando. O que foi isso? Perguntei. Um deles levantou o copo, olhou brevemente para o horizonte e disse quase casualmente: o sistema interpretou algo lá em cima, bem alto. É o domo, né? Aqui embaixo o som chega mais forte. E foi só isso. O jantar continuou. Ninguém se levantou. Ninguém começou a filmar. Nenhum pânico percorreu o terraço. A linha do céu permaneceu iluminada, a linha dos edifícios. O Burj Al Arab não piscou. Ele tinha sofrido, inclusive, destroços que começaram um pequeno incêndio no sábado, né? Ele está relatando isso que aconteceu no domingo. No sábado, foi abatido um drone iraniano e os destroços bateram no hotel. A única vez que eu vi algo em Dubai foi às 18h45 do dia 1º de março. E o que mais me marcou não foi o som, foi a compostura. As cidades revelam quem são quando estão sob pressão. Algumas se fragmentam, outras amplificam o medo, outras absorvem o impacto em silêncio. Dubai absorveu. Na manhã seguinte, o trânsito seguiu, os guindastes giraram, os cafés abriram. 3 dias após o início das tensões regionais, o que mais percebo não é a ansiedade, mas recalibração, sistemas se ajustando, conversas medidas, a vida continuando. Talvez seja isso que o deserto ensina melhor. Não se desperdice a energia com o barulho. Guarda-se para aquilo que realmente importa. Meu amigo Dr. Luiz Toledo. Uma visão, porque eu já vi isso em Beirute, em 82, quando cobri a guerra. O carro bomba que entrou no Hotel Alexandre, levantou fumaça, barulho, o carro em que eu estava pondo um menino libanês, eu também. Saímos para um bairro ao norte e lá o pessoal estava na praia. Nós fomos para um restaurante almoçar, olhando a fumaça no centro da cidade. Beirute já não se abala, ainda que
haja reuniões do comando do Hezbollah a serem exterminadas. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.